Memória. Inclusão. Luz sobre o caos. O programa Action T4 foi um dos piores legados pseudocientíficos deixados pelo nazismo. As vítimas foram pessoas com deficiências físicas, intelectuais e sensoriais, bem como as que sofriam de transtornos mentais ou lesões. É interessante que essas histórias sejam contadas até para as pessoas começarem a refletir sobre como elas enxergam a pessoa Luiz com deficiência. Gustavo de Andrade, formado Porque, em letras. infelizmente, hoje em dia, embora tantas coisas intelectuais tenham evoluído no ser humano, a sociedade ainda tem essa visão medieval com relação à pessoa com deficiência. Uma pessoa que não tem um braço muitas vezes recebe olhares diferentes pelo fato de ela não ter um braço, ou uma pessoa que não tem, não tem as pernas também. A pessoa que tem síndrome de Down também recebe bastante olhares, e nós cegos também recebemos esse tipo de olhar. É bom que a gente não vê esse olhar. É muito bom. A gente não se incomoda muito, fantástico. Né? A melhor coisa de ser cego é não ver esses olhares. Maravilhoso. Assim, mas é bom que essas histórias sejam contadas, não no sentido de que a pessoa com deficiência, não só na questão da vitimização, mas principalmente na questão da conscientização de como vocês, por exemplo, uma visita vem aqui, as pessoas começarem a refletir como é que eu vejo a pessoa com deficiência quando ela anda na rua. Infelizmente, preconceitos ainda são explícitos. Esta é uma conversa sobre inclusão e convivência. O programa nazista de perseguição, Carlos Reis, coordenador-geral do museu. Dessas pessoas ficou conhecido como T4. T4 era uma abreviação de Ter Gartenstrasse 4, o endereço em Berlim, sede do programa de eutanásia. A história do programa T4 começa de uma forma bastante peculiar. No início de 1939, nasceu uma criança numa aldeia no interior da Alemanha, e os pais deram a essa criança o nome de Gerhard Kretschmer, fevereiro de 1939 a julho de 1939. Ela nasce sem as duas pernas e sem um dos braços. Os pais eram simpatizantes do nazismo e, já com poucos meses de vida, decidem buscar os meios legais para tirar a vida daquela criança. Levam até o médico diz que não tem autorização para fazer o procedimento, e o pai da criança acaba escrevendo uma carta para o Hitler. E não se sabe exatamente como essa carta chega às mãos do Hitler. O Hitler pede para o seu médico particular, chamado Karl Brandt, para ir até a aldeia para ver qual é a situação desse bebê, médico alemão e oficial da SS sentenciado à morte. E examina o bebê e autoriza o procedimento. Essa criança, aos 5 meses, é morta. Esse foi uma espécie de um balão experimental, algo que foi como um estopim para que o Hitler assinasse, aí sim, um decreto que obrigava os médicos em toda a Alemanha sobre o T4 a registrarem, informarem casos de crianças que nasciam com qualquer tipo de que se chamava na época de uma aberração. Laura dos Santos, estudante do ensino médio. Me tocou nesse sentido foi pensar como, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as coisas, a gente ainda acaba acontecendo coisas muito semelhantes, que às vezes, não parece, mas estão ali, bem na nossa frente. Durante a fase oficial do T4, mais de 70 mil pessoas foram mortas. Porém, há evidências que o número se aproximou de 275 mil.
Os organizadores do programa Action T4 queriam criar uma sociedade racialmente pura, sem pessoas improdutivas, e adotaram estratégias cruéis de esterilização e assassinato. A higiene racial, uma das preocupações do nazismo, visava a purificação da raça ariana, nos moldes eugenistas surgidos no século XIX. Conhecer essa perspectiva que mostra principalmente que o ser humano ele tem a capacidade de fazer o mal, sim, mas em contrapartida ele pode sim fazer o bem. Ele pode ter boas atitudes para que não possa ocorrer casos semelhantes. E eu achei bem interessante quando foi falado sobre os justos e como é importante para a nossa sociedade, para a sociedade em geral, para o mundo, esse conceito de justo, esse conceito de você pensar se as minhas atitudes vão causar o bem ou o mal para a vida das pessoas que estão em nossa volta. Muitos desses olhares que ainda tem para a pessoa que tem síndrome de Down, que tem deficiência física, deficiência intelectual, qualquer tipo de deficiência, eu acho que é porque eles ainda veem como se aquilo não fosse normal, né? E não é assim. Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que significa realmente ser normal ou não ser normal. O que é isso? Para as pessoas pararem de olhar diferente, não com aquele sentido de vitimismo, né? Com aquele sentido tipo, é uma limitação, como eu tenho as minhas, como você tem as suas e por aí vai. Eu sou uma defensora ferrenha da inclusão, né? De todas as crianças. Porque eu acho que a gente tem que estar em todos os Paula de espaços, Oliveira, a todo momento, professora desde do Instituto Porque Paranaense tem que se de tornar Cegos. natural, tem que conviver naturalmente com uma pessoa que não enxerga, com uma pessoa que não escuta, com uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, uma pessoa que tem uma deficiência física. Isso tem que ser natural, né? Então não pode ser visto como uma coisa anormal. Matéria Imagine visitar pela um museu RIC TV e não em poder 22 ver de nada setembro do de que está em 2016. exposição. A história da Noite dos Cristais, a noite da queima dos livros proibidos. Essa é a realidade destes estudantes. Eles são deficientes visuais. O grupo veio fazer uma visita ao Museu do Holocausto em Curitiba. O museu conta a história de sofrimento do povo judeu vítima da Alemanha nazista na visão de sobreviventes que fugiram do Holocausto para o Paraná. Mesmo sem enxergar, aqui os alunos do projeto Ver com as Mãos tiveram a oportunidade de sentir a história, contada através de formas e som. Que a gente se envolve mais dentro da história, dentro do que as exposições querem passar. Assim. Eu lembro às vezes, de alguns deslizes que a gente acaba cometendo, estudante de jornalismo. Alguns preconceitos que a gente acaba tendo no dia a dia, que a gente tem e eu, às vezes, sou um exemplo disso, né? Então, eu acho que eu sempre acabo pensando no que eu, ou no que nós, mas podemos melhorar, digamos assim, porque essas coisas são um extremo, mas o que a gente faz por aqui que machuca com histórias, com vidas de outras pessoas, mas que a gente acha que tá tudo bem, né? A gente as pessoas só vão ver, digamos, com naturalidade a deficiência, porque é uma coisa natural, no sentido que a gente nasce ou a gente adquire por alguma situação, passa a ser natural para nós, né? Sim. A partir do momento que a gente estiver nos espaços, né? Então a gente está na escola, a gente está na universidade, a gente é advogado, a gente é professor, a gente, né, exerce as profissões, é jornalista, né, Bruno, futuro jornalista, Luiz, eu, a Laura. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver, que as pessoas virem que nós somos capazes, talvez o olhar mude. Da mesma forma que contar essas histórias é importante, né, para as pessoas mudarem esse olhar. Que não é só... As pessoas com deficiência foram também vítimas do nazismo, como somos vítimas do preconceito, como todos os outros que são julgados diferentes. Por quê? Porque a nossa sociedade julga as pessoas como diferentes.
E na verdade, assim, claro, diferentes nós somos, mas diferente no sentido de pejorativo, né? Como se ser diferente fosse ruim. A partir desse momento, quando você tá falando, você diz pra todo mundo, não, a gente tem que ser todo mundo unido, não pode ter preconceito. Mas a partir do momento que você age diferente, você já tá indo contra o que você tá dizendo. Então, eu acho que é uma das maiores formas de você ter esse tipo de preconceito aí velado, que fica nas entrelinhas, né? Que quem sofre mesmo acaba percebendo. Eu acho que na questão do mercado de trabalho isso é bem evidente, né? Porque se você não vai para uma vaga Artigo de PCD, 93 por exemplo, da Lei vaga número específica para pessoas com deficiência, 8.213, né? Você não de vai para lá 24 de julho de A 1991. partir do momento que a pessoa percebe que você tem uma limitação, ela já começa a te tratar diferente. Né? E assim, mesmo que você tenha capacidade, que você tenha habilidade, que você tenha formação, muitas vezes ela não te contrata, né? Só pelo fato de você ter uma limitação visual, ter uma limitação auditiva. Então isso a gente esbarra bastante nisso. Eu já tive algumas experiências na minha vida, nunca assim explícito, você não vai ficar aqui porque você não enxerga bem, mas a gente percebe, né? A gente percebe que é por isso. Não é porque a pessoa nem me conhece. O termo pessoa com deficiência, a própria nomenclatura já coloca o diferencial, porque antes era ou você tinha uma necessidade especial ou você era simplesmente o deficiente. E o termo pessoa, que vem antes, no caso, pessoa com deficiência, faz a diferença, até porque coloca, já vai internalizando na pessoa. É a pessoa com deficiência. É uma pessoa antes de ter uma deficiência, de qualquer característica, qualidade e defeito, somos pessoas. Então, eu sou otimista e acho sim que o pensamento da sociedade em geral possa mudar quanto a isso, eles possam entender que nós, pessoas com deficiência, temos total liberdade e capacidade para sermos cidadãos. Seria interessante ver um informativo bem visual para chamar atenção, falando como ajudar a pessoa com deficiência, a pessoa cega a atravessar a rua. Tipo uma coisa bem simples assim, sabe? Tipo porque a mídia influencia muito, né? Sim, a mídia influencia muito e com esse diálogo começar a quebrar essas barreiras ilusórias, porque são barreiras ilusórias que as pessoas levantam. Que as pessoas acham, né, que na verdade nem sabe, né, porque a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe como a gente né, só conhece a partir do momento que conversa, a partir do momento que interage. Então, acho que o papel da mídia, historicamente, na nossa história de hoje, no nosso momento histórico, ela é muito importante, né? Porque ela é tão importante para tantas coisas, ela nos impõe tantas coisas, por que ela não trabalhar a nosso favor? Sim. Né? Trabalhar a favor da inclusão, de fato. Então, seria uma questão interessante para contribuir com essa história, para contribuir com essa... Talvez pra gente ser mais otimista, né? Eles estão bem otimistas, ainda bem, né? Sim. E para que as coisas melhorem, mas eu acredito que está melhorando, sim. Principalmente os recursos tecnológicos, as coisas que quando eu era criança era muito mais difícil estudar, por exemplo. Hoje eles no notebook tem tudo, eu tinha que ler com lupa manual. Então, assim, tá melhorando muito. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo. A nossa presença nos lugares ajuda com que haja essa conscientização, para que haja uma melhora, para que haja o acesso à cultura. Porque acho que tão importante quanto a mídia, expor, explicar, falar sobre o assunto, né? Eu acho que as pessoas com deficiência, elas precisam, assim como todas as pessoas, né? Precisam ter esse acesso à cultura, então, aos poucos a gente vai conseguindo isso. Cada vez mais as pessoas estão procurando ouvir a gente sobre se tá bom, se precisa melhorar para alguma certa Pode melhorar mais, mas está melhorando. Exatamente. Isso que o Bruno falou é algo bem importante, as pessoas estão perguntando nossa opinião.
Porque antes não se perguntava sobre o que As pessoas falavam pela gente. Elas As impunham, pessoas impunham aquilo que elas acham, achavam ser acessibilidade e Achavam ser necessário. colocavam isso como uma obrigação que elas tinham que ter, não como um dever social, já que os espaços são livres para todos, então ele tem que estar acessível para todos. E isso não é algo que você é obrigado, é um dever. É um dever que você tem para com a sociedade. E realmente incomoda, dá um desconforto, dá uma coisa. Não é ruim a coisa que dá, mas é aquela coisa que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Então, assim, é muito interessante sentir isso, porque quando eu penso assim, quando eu sinto esse desconforto específico, é sinal que precisa ter mudanças. Eu tenho que fazer mudanças internas e também externas. E analisando o mundo como está hoje, com tantas guerras ideológicas, políticas, sem fundamento, tanto sangue derramado, sem motivo, por coisas vazias, isso me provocou o pensamento do que eu posso fazer para evitar isso, não no sentido geral, mas quais atitudes eu posso ter para provocar outras pessoas a terem esses mesmos questionamentos. Abre aspas. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Fecha aspas, Rubem Alves. Um agradecimento especial ao projeto Ver com as Mãos. # por toda a vida vamos lembrar.